Graça e paz, pessoal. Louvado seja o Criador. Graças eu dou ao Senhor, em nome de Yeshua, pela ministração do Espírito, pelo discernimento da palavra. E hoje é uma palavra de exortação necessária. E espero que vocês assistem até o final. É uma palavra, embora sendo uma exortação, é uma palavra muito importante e que só temos a ganhar, né, quando temos conhecimento, quando somos exortados pela palavra do Senhor, temos sempre a ganhar, né, porque logo então temos um direcionamento, conhecimento de como, né, prosseguir, continuar prosseguindo no caminho de fé. Então que essa palavra encontre morada, seja edificadora e que seja semeada em boa terra para a glória do Pai, em nome de Yeshua. Amém? Eu vou ler aqui Malaquias, capítulo 2, apenas um verso, mas aconselho sempre que leia o contexto, é porque eu vou colocar outras palavras, não tem como ler todo o capítulo. O capítulo 2 de Malaquias vai falar a repreensão aos sacerdotes. Também fala da infidelidade de Judá. E o que eu vou ler aqui vai falar o dia do julgamento. E é importante colocar aqui que a palavra do Senhor ela é atemporal. Embora está no livro de profeta, né? Mas todas as palavras, elas no que foram ditas através dos profetas, elas são atemporais, elas servem para todos os tempos, porque se trata de palavras de cunho para exortação, né? Então é importante que a gente dê ouvido ao que é dito os profetas, porque lá em Mateus 24 vai dizer que cumprimos a lei e os profetas a partir do momento que temos a consciência do amor ao Criador e o amor ao próximo. Colocamos em prática, né? Então não podemos, como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, não apague o espírito, mas ponha à prova tudo que houve, né? E fique com o que é bom. Tem muita coisa maravilhosa na palavra do Senhor, né? Só um instantinho, pessoal. Pronto, cheguei. Então, como eu estava dizendo, temos que ouvir tudo, e para que a gente possa discernir o que é bom, a gente precisa ter a leitura, o hábito de ler e meditar a palavra do Senhor, né? Então, eu vou ler aqui Malaquias 2, capítulo 2, verso 17. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam? Quando dizem, abre aspas, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles, fecha aspas. E também quando perguntam, abre aspas, onde está o Deus da justiça? Fecha aspas. Interessante colocar a questão das aspas, né? Porque é uma palavra que ela quer falar mais coisas, né? E quando temos o conhecimento das profecias, as palavras dadas pelos profetas, quando temos conhecimento do Evangelho, a gente entende ainda mais o sentido dessas aspas, né? E não necessariamente as pessoas falam deste modo como está aqui, né? Olha só. Todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor. Não necessariamente as pessoas falam, verbalizam, né? Mas é como que acreditassem, vivessem essa realidade, né?
por conta que o mundo ao qual a gente vive hoje demonstra isso, né? E para quem já tem o conhecimento da palavra do Senhor, do Evangelho, tem uma percepção clara de como essa questão aqui é bem notória, né? E as pessoas que vivem conforme a sua própria justiça, elas são ouvidas, elas têm espaço, porque o mundo ao qual estamos inseridos é dessa direção, vou dizer assim, né? E por isso que aqui pergunta, vou ler novamente, ó. Como o temos cansado, né? Vocês ainda perguntam quando dizem todos os que, por isso que está em aspas, abre aspas, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e ele se agrada deles, fecha aspas. Aqui a questão para nós é nos perguntar quem são, né? Quem são esses que fazem o mal? Que mal é esse? Que embora a Bíblia aqui coloca como mal, mas mal diante do olhar do Criador. Logo então é mal também para quem tem conhecimento da palavra do Senhor, porque percebe a diferença, que não condiz com a realidade do que está escrito, do que está sendo a nós colocado após o Cristo ressuscitado, né? Nos evangelhos dado ao apóstolo Paulo. Então precisamos conhecer, saber, né? Que mal é esse? Que pessoas são essas, né? E também quando perguntam, abre aspas, onde está o Deus da justiça? O mal, a resposta está aqui, né? O mal está em tudo aquilo, preste bem atenção no que eu vou dizer, o mal está em tudo que é contrário à justiça do Pai. Vou ler novamente, abre aspas. Onde está o Deus da justiça? Fecha aspas. Então, isso é colocado de uma forma muito forte aqui. Por quê? Porque é permanente essas pessoas que vão contrário, né, à palavra, ao que é ensinado a nós nesse tempo, novo tempo, né, o tempo em graça. E questionam, né? Onde está o Deus de justiça? Onde está o Deus de justiça? O Deus que, com minhas palavras, né? Que não dá um fim definitivo em tudo que é contrário, em tudo que não condiz com a verdade e com a vontade dele. Para tudo há um tempo, como diz em Eclesiastes 3. Para tudo há um tempo determinado. E há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, né? Aí eu vou, para complementar essa palavra aqui de Malaquias 2, eu vou ler Jeremias. Jeremias, esse vai ser o... Peguei um pouco de cada tema, da questão da justiça, né? Vou colocar o título, o renovo justo, de acordo à justiça de Yahvé, né? De Deus. Porque aqui em Jeremias 3 vai falar a respeito do renovo justo. Vocês vão ouvir bastante essa palavra, tá? Justo, justiça. O renovo justo. O que é fazer parte do renovo, né? Justo. Mas antes, eu vou dar uma lida aqui. Eu não gosto muito de colocar o rodapé. Aqui é uma Bíblia NVI de estudo, uma Bíblia maravilhosa. Eu estudo rodapés também, mas aqui o que é colocado no canal é mais pela direção do Espírito e o entendimento, discernimento da palavra, do Evangelho. Logo então, tendo a mente de Yeshua, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, discernimos todas as coisas. Podemos ler toda a palavra, mas é claro, quando se trata do tempo, quando que ocorreu essa profecia, a quem foi direcionada, a gente precisa ter ciência de tudo isso também. E o rodapé ele serve para isso, né? Então Jeremias ele está muito ligado a Daniel, né? Que está falando do tempo que o povo de Israel ainda era, né?
de certo modo, conduzido por homens profetas, assim, conduzido por eles não, mas existia, através do zelo do Pai, cuidado de enviar os profetas para passar a vontade do Senhor, né? Para passar a palavra do Senhor a reis, lideranças, ao povo, seja quem fosse, eles obedeciam, né? Eu vou ler só um trechinho aqui do rodapé, que é muito interessante, que diz, que vai falar aqui a respeito da liderança, né? Mas, ó, a liderança, quer do governo, quer da comunidade de fé, é uma vocação divina, uma responsabilidade espiritual. E como eu disse lá atrás, a palavra do Senhor, ela é atemporal. E eu concordo com essa fala aqui, que está escrito aqui no rodapé, porque para nós cristãos que entendemos que os governos são formados pelo Senhor, creio eu, ora de acordo com a necessidade, embora o objetivo é trazer justiça, é trazer verdade, é trazer equilíbrio, é trazer um bem, né, ao todo, porque é para isso que serve o governo, para liderar a todos, né? Mas é levado em conta também que muitos padecem por falta de conhecimento, né? E onde a maioria está adormecida, melhor dizendo, tende que outros governos, que embora todos os governos são formados pelo Senhor, né? Ora para ensinar, ora para alívio, ora para prosperidade, ora para demonstrar a justiça, tudo dentro do tempo do Senhor. Ele está no controle de tudo. Isso é inquestionável. Mas a maioria, quando adormecem, tende a fazer com que um todo padece, de certa forma. E quanto mais necessitado for o povo, vamos dizer assim, mais irão padecer. Então, quanto mais de contrapartida, quando a maioria é esclarecida, compreende sobre leis, sobre seus direitos, tende um todo ganhar. Só que hoje, especificamente, que eu não estou aqui para falar de política, mas essa palavra aqui não tem como não colocar de um modo bem resumido essa questão. Hoje vemos aqui no Brasil que a maioria é uma maioria de conhecimento. É uma maioria que está voltado a buscar uma verdade que liberta e uma verdade que coloca as coisas mais organizadas para o bem de um todo, né? Só que quando é levantado essa maioria, que é o que está acontecendo no momento, vai de contra a todos os conceitos de um certo número, né? Por isso, contradições, divergências e geralmente se percebe uma relutância por parte daqueles que não estão, né, com o conhecimento necessário para compreender que o Criador está no controle de tudo, uma maioria com conhecimento para um bem comum, né, também se faz presente nesse momento histórico, vou dizer assim, e onde gritam por liberdade, gritam por justiça, que é o tema aqui, embora é mais voltado para a questão de vida espiritual, né? Mas vou ler novamente, ó. A liderança, quer a do governo, quer a da comunidade de fé,
é uma vocação divina, uma responsabilidade espiritual, porque, de fato, é uma guerra espiritual. É mais uma guerra espiritual do que ideológica, do que vamos dizer assim, conceitos, né? É mais uma guerra espiritual, até porque a palavra do Senhor diz em Efésios 6 que não lutamos, né, contra sangue, contra carne, contra pessoas, mas a guerra, ela está além. Então, quem tem essa visão, quem tem essa consciência, sabe que é uma guerra muito além, né, do que é colocado, né? Agora a questão é como se colocar, como fazer parte dessa maioria com princípios, com objetivos, segundo os conceitos da palavra do Senhor, segundo a verdade que nos é ensinada, independente de religião, mas se trata de conhecimento, de pessoas que buscam o conhecimento da palavra do Senhor, entendendo que Ele está acima de tudo e que Ele governa tudo, né? Então, a partir de agora, é nesse ponto que eu vou explorar mais. Eu vou ler aqui Jeremias, eu vou ter que ler Jeremias 23, a partir do 16 até o 24. É necessário. E como eu disse lá atrás, volto a dizer, é uma palavra atemporal, que está muito de acordo com o momento ao qual vivemos, né? Então eu vou ler, vocês prestem muita atenção, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Por que ela está muito encaixada ao nosso tempo? Porque está se falando exatamente de pessoas que professam palavras, professam conhecimentos, professam a própria palavra do Senhor, mas que não está de acordo, né? Então são falsos profetas, não são os profetas da palavra do Criador, tá? Então, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo: aqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. Que eu li lá em Malaquias, olha só. Vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a palavra, a sua palavra? Conselho, a palavra. Conselho do Senhor, a palavra, né? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos, né? Em dias vindouros, vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar suas mensagens. A palavra é bem clara, né, irmãos? Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento. Se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor.
abre aspas. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Fecha aspas. Pergunta o Senhor. Então, veja que tudo o que eu falei antes, né, vai muito de acordo aqui com essa palavra. É uma palavra de exortação, é uma palavra que cai bem no tempo ao qual vivemos. E, embora eu coloquei aqui a questão da justiça, da verdade, né, como ela é colocada, do que as pessoas defendem, tem um outro lado também de uma negação da palavra do Senhor, no seu contexto, no que diz realmente a palavra do Senhor, sem visões inventadas, sem fábulas, né? Sem coisas que vão ao ego das pessoas, que vão de encontro com as necessidades das pessoas, que é o que elas buscam. Não, é a palavra. As pessoas precisam da palavra. Por isso a palavra do Senhor diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor só pode ser Senhor de vivos. Ele só pode ser Senhor daqueles que estão de acordo com a palavra dele, né? Que estão vivendo e proclamando, vamos dizer assim, professando a palavra dele, né? No sentido do que a palavra quer nos passar. E assim, toda essa nação cujo Deus é o Senhor só tende a ganhar, porque a maioria que busca defender, que busca levar verdades, que busca defender, seja partido, o governo, ou seja, a comunidade de fé, as pessoas que defendem verdades que vai de acordo com a palavra do Senhor, está pensando no todo. Embora muitos não se sentem representados por conta das suas crenças e dos seus vários meios ideológicos, mas a palavra do Senhor, ela vai buscar o bem para um todo, independente, tá? Eu vou ler aqui também, deixa eu ver aqui, são bastante palavras, gente. Eu vou ler Salmos 106. Salmos 106. 106. 6, que diz: pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. Glórias ao Senhor, porque a palavra do Senhor ela é atemporal, né? E o pecado, ele enfraquece o corpo, embora fortalece, é uma contradição aqui? Não. Mas quando o corpo está firme nas suas práticas, né, inúmeras práticas, para o espírito ele se mostra fraco, né, sendo que nós precisamos estar com o espírito vivificado, fortalecido, né? Então, essa palavra aqui, ela coloca a questão, pecamos como os nossos antepassados, fazemos o mal e fomos rebeldes. A rebeldia, ela está muito presente nas práticas, né? A rebeldia de um coração obstinado, que vai contra, né, uma maioria que busca o bem de todos, ela é percebível hoje nas redes sociais, no trato no dia a dia, como as pessoas se colocam, se manifestam. É muito claro, é bem visível. As pessoas não precisam ser muito cultas para entender onde que está um lado que defende o bem e o outro que não sabe nem o que está defendendo, mas na verdade está trazendo acúmulo de dívidas para si, né? E
É interessante. Depois eu vou deixar na descrição, hoje eu vou deixar mesmo, porque às vezes eu falo e acabo não deixando todas as passagens. É muito interessante meditar. Salmos 11. Escolhi algumas, pessoal, porque é tanta palavra que se refere à justiça do Todo-Poderoso. A Bíblia inteira, né? Capítulo 11, verso 7, que diz: Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. O salmista, aqui o livro de Salmos, é maravilhoso porque é uma palavra atemporal. Se trata da humanidade, né? Enquanto houver vida sobre a terra, a palavra do Senhor, ela é presente, ela é rica, ela é maravilhosa. Então, pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Só essa palavra aqui já devia, como uma palavra de exortação, tocar, né, profundamente no coração de todo aquele que ouve, porque é uma palavra que se trata de uma promessa. Ela está, né, bem igualada à promessa, né? Verão a sua face. A palavra do Senhor, ela é verdadeira e ela se cumprirá, né? Quem é digno de ver a face do Pai, senão o Filho, ao qual foi enviado, para todo aquele que nele crê, seja apagada a escrita de dívida, como está escrito nos Evangelhos, o vídeo anterior que eu coloquei também, que vai ao contrário daqueles que acumulam por conta do pecado as dívidas. E o pecado, tudo que faz o corpo padecer, no sentido da consciência que você está indo contra, tudo que vai contra o seu próximo, tudo que coloca mediadores, se não o Filho, ao Pai, entre nós e o Pai, tudo que é gerado adoração, idolatria, senão ao Criador, são acúmulos de dívidas, porque isso demonstra que é uma pessoa que ainda não foi esclarecida e renovada pela palavra do Senhor. Mas essa promessa de ver a face do Todo-Poderoso é o qual devemos nos apegar, amando a sua justiça, amando a verdade, amando a sua palavra, se colocando numa direção que é dele e que temos por conhecimento através da palavra. Se estivermos sendo guiados por falsos líderes que têm por enganar pessoas ou não colocar a palavra como ela é, tem muita gente que está sendo direcionado de forma errada. Mas a palavra ela não está longe, basta abrirmos e ler, que o Espírito da verdade nos dá a direção, amém? Eu vou ler aqui também Mateus 13. Mateus 13, 36. Mateus 13, 36, que diz... É a explicação da parábola, tá? A parábola do joio. E essa explicação Yeshua faz 2 vezes, por conta da necessidade de que as pessoas de fato a compreendessem, né? Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são anjos. Então aqui Yeshua está colocando a questão do mundo.
basicamente. E colocando a saída, colocando a solução, que é Ele, que semeou a boa semente, que veio a este mundo, que se fez conhecido, operou prodígios e grandes maravilhas, testemunhadas por muitos, e hoje temos, pela graça do Pai, a felicidade de poder conhecer sobre esses tempos através da escrita da palavra do Senhor e o Espírito vivo que nos auxilia, que nos dá discernimento. Então esse é o caminho a seguir. Fora disso, é apenas engano de diabos, de homens que são opositores, diabo, né? O sentido da palavra, opositores. Opositores a quê? A tudo que se diz Deus, a tudo que está na palavra do Senhor, a tudo que representa a palavra do Senhor. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Para isso está aí as profecias, as palavras dadas pelos profetas. Para isso está aí o Evangelho, Mateus, Lucas, Marcos e João, os 4 evangelhos de confirmação. Cada um, às vezes, tem uma escrita assim, um modo de falar diferente, porque é o ponto de vista de cada um, mas o sentido é o mesmo. E aí então vem o extraordinário evangelho dado pelo ministério do apóstolo Paulo a partir de Atos. E Apocalipse, um livro de revelação. Amém? Não sei se esse vídeo vai ser salvo na íntegra, se não eu vou fazer outro, tá? Mas essa é uma palavra maravilhosa que precisa ser explorada. Eu vou ler aqui Romanos. Deixa eu ver aqui, pessoal. Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1, 17. Olha só. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa é a justiça de Deus. Veja que lá em Malaquias, vou dar uma lida aqui rapidinho. Malaquias 2. O Senhor aqui fala, onde ele como tivessem, né, interrogando, onde está o Deus da justiça? Onde que ele está? Para quem quer saber da resposta, né? Ó, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Tá aqui a justiça, no Evangelho. Eu coloco como toda a palavra do Senhor. Só que a justiça estabelecida no Filho é muito séria e é a que nós devemos colocar como colocar o foco, a nossa atenção, de conhecer essa justiça maravilhosa, conhecer esse Evangelho maravilhoso que foi dado ao apóstolo Paulo.